Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobre a Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, o resumo da lição de número 3, como já vimos fazendo o resumo dessas lições. Por isso, nós vamos agora falar sobre a lição de número 3, a lição que tem por título A Encarnação do Verbo. Lembrando que essa lição, ou essas lições bíblicas, tem por título Em Defesa da Fé Cristã. Em Defesa da Fé Cristã. A encarnação do Verbo é o tema dessa lição. E o texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 14. O texto diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Quero ler aqui também na Nova Tradução, Linguagem dos Dias de Hoje, que é para efeito de comparação aí, para a gente comparar essas traduções. João capítulo 1, versículo 14, na linguagem de hoje diz: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Bem, essa lição vai falar sobre Jesus Cristo, que ele encarnou, que ele desceu do céu como ser humano, ele habitou no meio de nós, no meio dos seres humanos. Ele nasceu da Virgem Maria, que era virgem, mas depois não ficou virgem mais, porque ela teve outros filhos. Jesus teve outros irmãos. Então, Maria se casa com José, ela tem Jesus Cristo por um ato divino do Espírito Santo. Então, Jesus, ele vem para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Então, Jesus vem, ele nasce como ser humano, tem sua infância normal, como qualquer outro ser humano, só que sem pecado, obviamente. Depois tem a sua juventude. Aos 30 anos, Jesus, ele desce às águas, ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto, é tentado pelo diabo após jejuar e orar 40 dias. Então ele teve fome, sofre aquela tentação e ali, a partir dali, começa o seu ministério, aonde ele cura muitas pessoas, ressuscita pessoas, ele então prega a palavra, ele prega e fala do evangelho. Jesus então tem tudo isso Jesus faz na terra com o Verbo encarnado. Ele no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O próprio Jesus, que é a própria palavra, ele estava com Deus no princípio. Então, ele é Deus também e ele veio como um homem, mas para morrer, para limparmos e livrarmos de todo o pecado. Por isso, esse foi o sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário por nós, e nós precisamos combater várias heresias que é pregada hoje em dia, dizendo que Jesus não viveu, que Jesus não veio como numa Virgem Maria, que ele não viveu isso, que ele não foi um ser humano. Por isso nós precisamos saber e entender e estudar que Jesus, ele é o Verbo que se fez carne e ele habitou entre nós. Bem, todos que viveram naquela época viram a sua glória e como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática disso para nós é a vinda do Filho de Deus em forma humana. É um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A verdade prática diz que a vinda do Filho de Deus, ou a vinda de Jesus em forma humana, nascer como ser humano, é um fato presenciado por muitas testemunhas, ou seja, muita gente presenciou isso, muita gente pôde testemunhar sobre ele, muita gente usufruiu do poder e da glória que Jesus Cristo ele tem, e ele demonstrou mesmo quando veio aqui à Terra. Então muitas pessoas presenciaram. Por isso que a negação da sua historicidade não é sustentada ou não se sustenta. Não há como negar a existência de Jesus, porque essa existência que Jesus teve, que ele passou aqui na Terra, ela é real. Ela não é apenas história de conto de fadas,
não é apenas uma historinha que é contada e já caiu no mar do esquecimento, não. A história de Jesus é real, ele veio, morreu, nasceu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e até hoje ninguém conseguiu apagar essa história, porque essa história ela é real e verdadeira. Por isso que Jesus, ele é o único salvador da nossa vida e nós precisamos confiar e acreditar nisso. Por isso que é uma verdade que nós precisamos praticar, que não existe ou não há como negar a veracidade da história de Jesus, porque é uma verdade. Bem, quero ler aqui a introdução também com vocês, só ler essa introdução, para eu já falar aqui sobre o tópico 1 e o tópico 2, que é nesse resumo eu quero falar sobre o tópico 1 e o tópico 2 da lição, bem rápido também, resumidamente, falando sobre alguns textos bíblicos, mas a introdução dizendo que nessa revista ou nessa lição vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. Bem, o primeiro tópico dessa lição vai dizer sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. E aí no primeiro subtópico diz o que é docetismo. O que é docetismo? Bem, docetismo eles tentam, ou o docetismo tenta negar que Jesus viveu em corpo humano. Eles tentam negar que Jesus viveu como carne, como nós vivemos também como carne. Eles tentam negar isso. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Ou seja, o docetismo, ele tenta negar que Jesus, ele viveu em corpo humano e ainda eles dizem que Jesus era um fantasma. Ou seja, todos que acreditam no docetismo, eles não acreditam que Jesus, ele era o verbo e que ele veio como ser humano, ele nasceu como ser humano e ele habitou nessa terra como ser humano. O docetismo, então, heresia que nega a corporeidade de Cristo, esse é o docetismo. Em primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 2 e no versículo 3, o texto bíblico diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, que é o docetismo. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, esse espírito de anticristo já estava no mundo antigamente e está no mundo ainda hoje. Muita gente é docetista, muita gente é do docetismo. Eles acreditam que Jesus, ou melhor, eles não acreditam que Jesus veio e viveu em corpo humano. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós consigamos, ou venhamos conseguir, combater essas heresias, porque isso é uma heresia. E um povo ou um pessoal que faz parte desse docetismo aqui é os mormons, por exemplo. Os mormons, eles negam o nascimento virginal de Cristo. Eles negam que Jesus Cristo não nasceu, eles negam que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Eles negam também, ou eles também fazem parte desse docetismo. Não acreditam que Jesus Cristo veio e viveu como um homem, ou como ser humano, mas sem nenhum pecado. Jesus Cristo viveu como nós, mas não pecou como nós pecamos. Ou melhor, de jeito nenhum, porque Jesus Cristo é santo, veio, viveu e preservou a sua santidade, e por isso ele é santo e ele sempre será santo. Bem, o tópico de número 2 vai falar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo.
a afirmação dos apóstolos nessa questão. E João, capítulo 1, do versículo 1 e o 2, e depois o versículo 14, o texto diz para nós que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, como nós lemos aqui no texto áureo. O texto áureo, ou melhor, o verso 14 nós lemos no texto áureo, mas o versículo 1 e 2 é uma afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. No princípio ele era o Verbo, ele era a palavra, e essa palavra, que era o Verbo, que é Jesus Cristo, estava com Deus. No princípio, Deus fez tudo, Jesus fez tudo com Deus também, porque ele estava no princípio. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E aí o versículo 14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, no princípio ele estava com Deus, mas depois chegou uma altura que precisou do sacrifício de Cristo. O sangue dele é o único sangue que poderia nos limpar de todo pecado, então ele precisou vir. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ou seja, a palavra que é Cristo, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio, nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou, e ele teve sim, ele veio sim, a corporeidade de Cristo, afirmação apostólica, e nós também, nós afirmamos, nós fazemos essa afirmação. Eu quero ler a conclusão dessa lição com vocês também, que diz que as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas ou aos docetistas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Ou seja, Deus criou Adão, colocou ele no jardim do Éden, criou a mulher também, e como homem eles pecaram, então tinha que ser como homem para ser restituído isso, para nós pudéssemos, tinha que ser como ser humano isso aqui. Por isso que a justiça de Deus tinha de ser vencida por um ser humano, e o único que poderia fazer isso era Jesus Cristo. Por isso ele encarnou como ser humano, mas sem nenhum pecado. Então ele veio cumprir isso para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Por isso Jesus Cristo sim é a encarnação do Verbo. Nós cremos que ele é a encarnação do Verbo. Meus irmãos, esse é o resumo da lição de número 3. Eu espero que vocês estudem essa lição em casa para que vocês tenham uma melhor compreensão, e também estudem na escola dominical aí na igreja de vocês. Que Jesus em Cristo vos abençoe.